Palavra ao deputado Duarte Júnior. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, bom dia, agora quase boa tarde, Ramiro. Todos membros aqui dessa CPI. Eu, aqui ouvindo os questionamentos, eu não consigo tirar da minha prioridade a garantia de que os consumidores eles possam ter o seu direito satisfeito. Aqueles milhares de consumidores que compraram uma passagem, acreditaram na boa-fé da empresa, acreditaram naquela oferta, que essa oferta seria cumprida, acreditaram que poderiam viajar dentro do nosso país, fora do nosso país, visitar familiares, prestar um concurso público, conhecer uma outra cultura. E, infelizmente, esses milhares de consumidores hoje, e com o seu depoimento até aqui, esses consumidores eu percebo que aumenta o desespero. E eu te confesso que não é isso que eu quero. O que eu quero é que essa empresa ela possa ter a sua credibilidade restabelecida. O que eu quero é que a gente possa pegar esse recurso e garantir que esse consumidor possa ter o seu direito reparado. Ver sangue, ver sofrimento, mais ainda, não vai resolver o problema. Mas para que a gente possa garantir o direito desse cidadão, garantir o direito desse consumidor que foi lesado e sim foi enganado. A gente está diante de uma oferta falsa, de uma publicidade enganosa. Eu de forma muito transparente, Ramiro, eu lhe digo, entendo você vir aqui pedir desculpa, dizer que errou, mas isso não é o suficiente. Nós já estamos há alguns dias em diálogo com os seus advogados, estou fazendo a intermediação entre os órgãos de defesa do consumidor, Dr. Fernando do Brasilcom, vários membros que compõem o sistema de defesa do consumidor, PROCONs, Defensoria Pública, Ministério Público, a própria Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, a gente está tentando construir um acordo que o consumidor possa ser reparado de imediato. Mas a gente precisa aqui esclarecer algumas questões. Porque se engana quem pensa que o problema está só na 1, 2, 3 milhas. Mas o que me parece é que todas as empresas que atuam nesse ramo, a qualquer momento elas podem gerar mais danos e mais prejuízo aos consumidores. Porque é uma conta que não fecha. Aqui fala que foi prometido uma passagem para Nova York por R$750, para Miami por R$750. Não fecha a conta. Então, por isso eu quero, e claro, quando eu pedi aqui que fosse divertido, se não souber responder, é melhor ficar calado, não responda. Mas se puder responder, responda. Não pensando em mim ou quem está aqui, mas nas pessoas que esperam que o representante da 1, 2, 3 milhas venha até aqui, esclareça os fatos e tente resolver esses problemas. Entendo as desculpas, compreendo que houve um erro, mas as pessoas que estão lá, elas não conseguem entender isso. E elas estão prejudicadas. O pedido de desculpa não vai resolver o problema delas. Então a gente precisa encontrar o caminho. Então aqui eu começo fazendo meus questionamentos da seguinte forma. De forma clara, transparente e objetiva. Quantos pacotes foram vendidos do produto Promo? Excelência, não tem ao certo esse número, mas podemos passá-lo posteriormente. É essa questão que a gente não pode entender, não pode aceitar isso, amigo. Veja só, o senhor sabia que viria aqui essa CPI? Estamos dialogando com os órgãos de defesa do consumidor há dias, há semanas. É um problema que não é de agora, é uma pergunta simples. Como é que essa empresa, como é que a sua empresa não consegue me dizer, clara e objetivamente, quantos produtos foram vendidos na modalidade promo? Quantidade. Ora, são 500 mil consumidores? São 600 mil consumidores? Como é que uma empresa não consegue se organizar ao ponto de dizer quantos consumidores foram lesados? Quantos produtos foram vendidos nessa modalidade? Não é uma pergunta absurda, é uma pergunta lógica e simples. Até para que a gente possa entender, a empresa consegue identificar quantos produtos foram vendidos e quantos consumidores hoje estão lesados e quantos poderão ser lesados. Excelência, temos aqui um número que eu consigo já te passar. De setembro a dezembro de 2023, eram algo em torno de 150 mil. De setembro a dezembro de 23. O restante...
quantos que foram comercializados para trás? Para trás devem ter sido comercializados, ou pessoas que voaram, algo em torno de 400 e 500 mil já haviam... Ao todo? Do início haviam voado. Agora, falta com toda a transparência pegar os dados de janeiro de 24 para frente e te passar. Perfeito. Então, esse ano... Setembro a dezembro, pessoas que já não vão conseguir voar. Aproximadamente 135 ou 150 mil pessoas. Entre 135 a 150 mil pessoas. Isso. Lembrando que 400 mil já voaram nessa linha de produto. Perfeito. Uma média de 400 mil conseguiram viajar. Temos aqui a informação, em média, de setembro, agora nesse mês que nós estamos, até dezembro desse ano, uma média de 135 a 150 mil pessoas não vão conseguir viajar. Ou seja, são pessoas que estão prejudicadas porque a empresa não vai conseguir entregar esse resultado. Excelência. Se não conseguirmos outro acordo rapidamente, será isso. Quantos pacotes estão sendo entregues e qual o valor correspondente a eles? Estão sendo entregues hoje? Isso. Por exemplo, o senhor veio até essa CPI, o senhor saiu de Minas Gerais. Sim, sim. O senhor viajou pela 123 milhas, comprou pela 123 milhas? Sim. O senhor conseguiu viajar? Não, eu vim de carro, mas eu entendi o senhor veio de carro. Eu vim de carro, mas eu entendi a pergunta. Que eu consigo, por que acontece? Vários embarques vão acumulando ao longo do tempo. Então, tem pessoas que estão embarcando hoje de passagens vendidas há 6 meses atrás. Não é um número simples, Excelência, de te passar por causa disso. Conseguiu entender? Sim, compreendi. Mas sem problemas também levantar esse número. É só porque é uma compilação de dados de várias datas de venda que chega no dia de hoje. E aqui eu falo... Mas deve ter sido, por exemplo, em 2021, 10% dos passageiros do Brasil. A gente não estaria muito Perfeito. Longe disso. Eu lhe peço, em busca desse acordo, falando até pelos órgãos de defesa do consumidor desse país, é muito importante que a empresa se organize com a assessoria jurídica, assessoria técnica, para levantar a quantidade exata. Quantos são esses consumidores? Porque com base nesses dados, com base nessas informações de quantos são os consumidores lesados nesse ano e aqueles que possivelmente podem ser lesados no ano que vem, a gente consegue formar uma proposta. Até abrir um canal no site da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor com as alternativas. Você, consumidor, que deseja a restituição do valor pago atualizado monetariamente. Você, consumidor, que não conseguiu viajar e não realizou um concurso público, quer, além da restituição, danos morais, danos materiais. A gente precisa quantificar pontualmente quem são esses consumidores. Então, eu peço que vocês organizem esse extrato de informações para que na próxima semana, já na reunião da Comissão de Defesa do Consumidor, a gente tenha esses dados objetivos, para que possamos garantir o respeito a esses consumidores. Excelência, tem o nosso compromisso de levantar esses dados e contamos com a ajuda também de Vossa Excelência para... Não, da nossa parte está tendo ajuda e a sensibilidade. Agora eu preciso que vocês nos deem essas informações. Sim, estamos com esse compromisso para a audiência da semana que vem já trazer todos esses dados. Uma outra questão que eu consigo aqui observar. As passagens promocionais, elas eram subsidiadas por outras receitas, por outras fontes financeiras? Exatamente, Excelência. Porque eu vou voltar nas premissas, que seriam, a gente conseguiu reduzir muito o marketing da 123 milhas, então isso aí seria mais um insumo para ser custeado. Então a gente conseguiu reduzir de um semestre para o outro 50% a redução do marketing. Então isso custearia esse produto promo. A própria veiculação do promo fazia com que pessoas comprassem outros produtos da 123, isso também gerava uma receita. E a própria recorrência desse cliente, que é a recorrência do cliente que compra hoje, ele volta lá na frente trazendo novas receitas que também ajudariam, estatisticamente comprovado, para trazer novas receitas para custear esse produto. Olha, em cima disso, já não é a primeira vez que o senhor repete essa afirmação, reduzir o custo de comunicação, de marketing, de divulgação. A empresa não era uma empresa de publicidade, não. Era uma empresa que fornece pacotes turísticos. Sim, sim. Ok que as empresas precisam investir em comunicação, mas não é condição sine qua non.
toda empresa que exerce uma atividade, ela não necessariamente ela precisa divulgar as suas atividades. De forma econômica, monetizando em cima disso ou investindo recursos em cima disso. Até porque, se não tiver condição de investir em mídia, ele pode fazer outras formas de comunicação que não gerem custos. Por que essa preocupação ou essa satisfação, como se tivesse um sócio, como se tivesse um parceiro que dependesse desse investimento em comunicação? Porque quando tu fala, parece que tu está... Olha, eu tive que reduzir o investimento em comunicação. Mas se tu não consegue garantir a entrega do objeto, a entrega do resultado, não tem por que tu investir em comunicação, entende? Então, por que essa priorização? Por que priorizar no orçamento da empresa a divulgação, a comunicação e não a garantia da prestação de serviço, a entrega daquilo que foi proposto ao consumidor? Excelente. A questão é essa, excelência, que nós não priorizamos, a gente reduzimos o gasto com marketing. Entendeu? E com outras receitas também que ele conseguia trazer para custeá-lo. Basicamente é isso. Mas toda empresa de e-commerce é necessário ter um certo gasto com marketing, isso é comum, é normal. Eu entendo, mas assim, quando tu fala que aquele consumidor que teve uma boa experiência, ele volta, é fato, está nas relações de consumo. O consumidor é o maior, melhor, principal fiscal da relação de consumo, ele decide em razão da livre escolha quando, onde, por que comprar. Se ele já tem aquela boa experiência, ele vai divulgar, ele vai dar o testemunho. Então, não precisaria investir tanto em comunicação. Eu ligo aqui o alerta para essa questão e mais para frente eu vou fazer um questionamento que tem conexão com isso. Mas, quando tu me confirma que as passagens promocionais elas eram subsidiadas por outras receitas, e aqui eu de coração não quero polemizar, já disse o meu objetivo qual é, garantir que esses consumidores eles tenham o direito deles garantido, a gente está diante daquilo que se chama de pirâmide. Porque, veja só, vou aqui tentar ilustrar. Vocês compram produtos a baixo custo, certo? Vocês compravam produtos a baixo custo. Vocês prometeram vantagens a esses consumidores. Vocês garantiram produtos aos primeiros investidores. Ou seja, promete uma passagem para Miami a R$700. Prometeram essa compra a baixo custo. Aí, diante dessa grande vantagem, vocês prometeram essa vantagem ao consumidor, alguns dos primeiros investidores conseguiram comprar. E eles começavam a dar o testemunho para as outras pessoas. Olha, lá na 123 Milhas eu consegui, comprei e viajei. Estou aqui com a viagem graças ao pacote que a 123 Milhas me ofereceu. Com a pandemia, houve a redução desses investidores. Mas aí o que a 123 Milhas fez? Ela vendeu promessa, vendeu um produto que não existia, vendeu um produto inexistente e colocou um grande volume de investimento no marketing para trazer mais consumidores que iriam pagar por aquilo que não existe. Então, isso é uma pirâmide, que é o que todos aqui estão falando. Então, sobre essas afirmações, o que o senhor tem a me dizer? Excelência, eu posso com certeza entrevistar com... Claro. Porque eu estou percebendo que ele não entendeu a extensão e a profundidade da pergunta. E talvez haja nela um pequeno... O senhor pode conseguir, presidente, o microfone para ele, para o doutor? É embaixo, é embaixo. Já está providenciando. Um minuto só. Oi, me faça entender? Agora sim, consigo escutar. Deputado, eu só pediria a Vossa Excelência e à presidência, se possível, uma pequena entrevista com o Ramiro, porque eu estou entendendo que essa pergunta ela tem uma extensão muito importante e ela precisa ser bem esclarecida mesmo. Talvez nela se contenha um pequeno equívoco cronológico. Eu quero só esse tempinho para que a resposta venha completa. Da minha parte, é um direito constitucional que ele assiste, sem nenhum problema, ou se o senhor quiser responder, também não tem nenhum problema.
Fica à vontade. Se quiser falar com o seu cliente, fica à vontade. Esclarecer, talvez, a questão é muito simples. E acho que o que o senhor Ramiro está tentando explicar aqui a todo tempo é que a empresa nunca precisou de novas adesões ao promo, de novos clientes do promo para pagar o próprio promo. Enquanto o promo rodou, ou ele se pagou, ou quando teve prejuízo, a empresa custeou, completou os custos com outras receitas dela. O promo foi interrompido quando a empresa começou a perceber o risco de depender de novos clientes do promo para pagar o próprio promo. Quando a empresa percebeu que não conseguiria com segurança manter esse produto, é que o produto foi interrompido. Mas durante toda a história dele, e é isso que diferencia fundamentalmente o promo de uma pirâmide, a empresa não precisou de novas adesões ao promo para mantê-lo. Uma última, complementando, os investimentos em publicidade, em comunicação publicidade, vieram muito antes do promo também. Muito antes. A empresa sempre operou com alto investimento em Deputado, propaganda, um minuto só. E sempre gastou muito dinheiro. Doutor Tarcísio, na verdade, se o senhor quiser o tempo reservado com o seu cliente, mas é porque a resposta... Eu sei, mas a resposta tem que ser do cliente. Porque senão a gente... Senhor presidente... Vocês estão aqui, né? Senão a gente sai da questão regimental. Tá, Duarte, senão... Perfeito. Mas assim, da minha porque parte... eles não prestaram o juramento e, na verdade, eles não estão aqui bem. na condição de testemunha, eles estão aqui na condição de auxiliar o seu cliente, senão a gente está tomando depoimento das pessoas erradas, só para ficar claro. Tudo bem. Da minha parte... E a gente pode ser compreendido de forma diferente, mas para a gente organizar. Eu vou fazer uma solicitação também e uma sugestão, e aqui não querendo prejudicar de nenhuma forma o debate, as perguntas, se a gente pudesse ser mais ping-pong, né, nessa relação, porque depois do depoente ainda tem outros dois sócios Só que da eu empresa. Comecei agora, presidente. Então o ping-pong tem que ser desde cedo, né? Não quero prejudicar de forma nenhuma. Mas é que se a gente não conseguir fazer nesse bloco, para não criar nenhum prejuízo a nenhum deputado aqui, a gente faz no próximo. Mas que a gente é uma sugestão. Eu sugiro que seja a partir do próximo. É só para mim pedir a compreensão dos nobres parlamentares que a gente tem uma fila de depoentes e a presença de todos, para que a gente possa aqui sanar todas as dúvidas. Agora, se a gente puder ter mais velocidade nas perguntas, tem 9 depoentes aguardando na sala, inclusive mais 2 sócios da empresa ainda, só para essa clareza, mas não quero não prejudicar de forma nenhuma, Duarte. Você pode fazer, mas se a gente puder ser mais objetivo, vai facilitar. Eu até sugiro, senhor presidente, para a questão dos trabalhos. E reafirmo você que eu estou preparado, que você vai ficar até meia-noite e virar para amanhã, eu estou preparado aqui. Amanhã é feriado para mim, eu já não posso viajar mesmo, porque eu comprei para ano que vem, eu não vou viajar. Então, estou aqui à disposição mesmo. A minha esposa não está feliz, não. Eu estou até feliz que eu vou poder trabalhar mais, e isso para mim é importante. Mas, para mim, eu posso ficar aqui tranquilo. Presidente, por gentileza, só para fechar, sugerindo até aos meus pares aqui, que vá ali e compre aquela barrinha de cereal, que vai fortalecer, e dizer que o senhor tem toda a propriedade e realmente nós temos que fazer uma síntese para não atrapalhar nem os que estão aí na tribuna, como também nós que estamos aqui. Parabéns aí, presidente. Presidente, não vem ao caso discutir o andamento do trabalho na presença da nossa testemunha, dos seus advogados, mas já que foi levantada essa questão, eu sugiro que a gente siga o exemplo de outras comissões, como ocorre, por exemplo, na CPMI, que estabeleça uma regra no início e que todos cumpram. Se todos aqueles que vão questionar tiverem um prazo objetivo de 10 minutos, não vai ter um prazo subjetivo, logo alguém não será prejudicado ou outro alguém será beneficiado. Então, como a regra desde o início foi essa, Vossa Excelência fez os questionamentos, o relator fez os questionamentos e disse que poderia fazer novamente, e aqui não tinha um prazo objetivo, eu me preparei para fazer o questionamento igual os demais. Então, em razão ao seu pedido, eu vou tentar acelerar, mas não me comprometo também a ser tão objetivo como um ping-pong que Vossa Excelência pediu. Sem problema, deputado. Pode ficar à vontade, vai ser respeitado aqui o tempo necessário. Mas a gente já perdeu 3 minutos nessa discussão, então garanta a palavra ao novo deputado só para
Não por minha causa, né? Sem Não por problema minha nenhum. causa. Vamos lá. É porque quando às vezes se cala e escuta mais, o tempo passa mais devagar, né? Então, talvez seja por essa razão. Mas vamos ao que interessa aqui. Voltando aqui à linha do que eu estava falando, foi fornecido, de todos os produtos vendidos pela 123 Milhas, 15% representa o produto promo, não é isso? E 85% outros produtos, não é? Então, se a ampla maioria, é um produto que não é o promo, haja vista o promo ser o produto, modalidade que deu prejuízo a 123 Milhas e fez com que ela não entregasse o resultado, por que não utilizar os recursos oriundos das outras comercializações para garantir a indenização e reparação desses 15% de consumidores da 123 Milhas? Excelência, é exatamente que pretendemos fazer isso agora. Utilizar o recurso desses outros produtos para ressarcir esses clientes. Então, excelente. Aqui a gente tem uma excelente notícia. Então, tem dinheiro para poder garantir a reparação desses consumidores que estão sendo lesados, não é isso? Excelência, precisamos da operação, continuar em operação para gerar esses recursos, para conseguirmos fazer Mas o dinheiro, ele existe, é possível Excelência, garantir a reparação desses consumidores. Só que é preciso, eu queria que tu explicasse qual é a operação que é necessária para que a gente possa ter acesso a esse recurso para reparar esses consumidores. Excelência, para não atrapalhar os trabalhos que estão acontecendo na recuperação, tem alguns recursos que estamos tentando desbloquear para que iniciemos esse trabalho de ressarcimento, mas eu quero deixar isso para dentro do... Tá claro, mas pelo menos já consegui ter acesso à informação que eu gostaria. Uma outra questão, desses pacotes que a 123 Milhas forneceu para 2024, o pedido de recuperação judicial ela serve como um alerta para esses consumidores de que aqueles que são da linha promocional, da linha promo, esses pacotes, a partir de 2023, eles não serão entregues? Excelência, acreditamos que isso deverá ser discutido junto com órgãos, junto com a juíza e com o Senacom, com todos os envolvidos, para chegar num... Perfeito. Existe o processo de recuperação judicial, também, né? Existem ações judiciais e administrativas, mas hoje, aquele consumidor, ontem encontrei um consumidor lá em São Luís, que ele comprou com 123 Milhas, 10 passagens para Dubai, em dezembro do ano que vem. O que eu digo para esse consumidor? O que vocês podem dizer para esse consumidor? Ele vai conseguir viajar? Ou é melhor ele pegar o dinheiro de volta? Excelência, isso agora vai estar dentro do plano de recuperação judicial para que possamos tratar todos os credores de forma isonômica. Então, temos que, dentro desse plano que vai ser construído nos próximos dias, eu não posso te afirmar 100%, mas temos que fazer esse plano para... não é uma decisão já unilateral. Então, hoje, não é possível garantir que esse consumidor que vai viajar em janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro de 2024, do ano que vem, não é possível garantir que ele vai conseguir viajar. Fica aqui o alerta, essa a questão, por causa do processo de recuperação judicial, pela situação econômica da empresa nesse momento, não é isso? Excelência, acho que até para a saúde da própria recuperação judicial é bom determinar 2 pontos. Os que compraram antes da recuperação judicial não é possível afirmar dessa linha promocional. Os que estão comprando nesse minuto, lá na 123, eles têm seus direitos garantidos e irão viajar. É só para deixar claro a diferença. Porque hoje não estão vendendo mais na linha promo. Não, linha promo está suspensa. Perfeito. Então, fica aqui o alerta aos consumidores de todo o país. Aqueles consumidores que em algum momento compraram a linha promo na 123 Milhas, eles não têm hoje a certeza de que vão viajar. Seja em setembro, seja em dezembro desse ano, seja em dezembro do ano que vem, em dezembro de 2024. Sim. Pronto. Essa é a informação. Duarte, só para te contribuir, uma contribuição. Na sua pergunta foi muito importante um dado.
eles disseram que honraram 400 mil passagens e não honraram até dezembro 150 mil passagens. Isso dá 37,5% de que eles não honraram em toda a vida da linha promo. Então, quase 40% do que eles venderam, eles não honraram considerando até dezembro. Se considerarmos o para frente, que o senhor acaba de revelar, que eles também possivelmente podem não honrar, nós teremos aí certamente mais da metade ou até 60%, 70% do que eles venderam que eles não vão cumprir em toda a história da linha promo. Se isso não for uma fraude, eu não sei mais o que é fraude. É pergunta reveladora. Muito obrigado, viu, deputado? Dando continuidade aqui, agradeço ao relator. Qual a política de riscos que o Grupo 123 Milhas pratica? A empresa estabelece algum tipo de limite para a venda de passagens aéreas, preços diferenciados com vistas a não sufocar o seu caixa e evitar a concentração excessiva de riscos? Eu pergunto isso em razão do que você acabou de nos informar, de que era uma promoção, um valor mais em conta, de que a data não era fechada, o consumidor não tinha, olha, vou comprar para o dia 15 de fevereiro. Eram datas abertas. Em razão disso, a empresa tem algum tipo de política que estabeleça algum limite adequado de segurança para a própria empresa e para o seu consumidor? Excelências, isso é tudo sobre a linha promo, correto? Sim. Só sobre a linha promo. A gente tinha alguns limites de risco, que seriam em determinada data, determinado trecho, Brasília, Porto Alegre, naquela data não ultrapasse 100 vendas. Ultrapassou 100 vendas naquela data, naquele trecho, corta, não oferece mais. Então a gente tinha esse tipo de risco para não ultrapassar a capacidade da malha aérea. Então sim, tivemos essa preocupação e essa diligência em relação a isso. Então, eu peço aos seus advogados, a você, que entregue esses documentos, essas informações aqui a essa CPI, até para a segurança de vocês também. Você fala os trechos bloqueados porque a gente já tinha a comprovação de que vocês não vendiam sem limites, de forma indiscriminada, de forma totalmente irresponsável, mas que havia uma espécie de margem de segurança. Olha, vamos garantir com esse valor 700 viagens, um exemplo. O Grupo 123 Milhas fornecia informações claras, precisas, inequívocas aos consumidores sobre os riscos associados aos seus produtos ou serviços? Excelência, em toda compra, não só dessa linha, mas de todas as linhas de serviços e produtos da 123, falamos sobre as regras de reembolso, regras de remarcação, multas, cancelamentos. Acreditamos que somos claros com esse objetivo de informar. Houve alguma remessa de ativos ao exterior, a depósitos em offshore? Não. Não? Excelência, não. Senhor presidente, aqui uma outra etapa aqui dos nossos questionamentos. Pergunto ao senhor Ramiro, o senhor pode esclarecer sobre os registros de licenciamentos adequados da 123 Milhas e demais empresas que compõem o grupo, inclusive holding, a Nuvum Investimentos Participação S.A., tem como indicar se todas essas empresas elas estavam devidamente registradas, com alvará, com autorização, com licenciamento para operar como empresa de captação popular nos termos da Lei 5768/71? O senhor conhece essa legislação, 5768/71? Excelência, desconheço. Senhor presidente, essa aqui é uma questão também muito séria, que até aqui eu não vi a imprensa tratar, não vi essa CPI tratar, mas é uma questão que diz respeito a uma lei federal, a Lei 5768, de 20 de dezembro de 1971. Ela abre aqui a legislação sobre a distribuição gratuita de prêmios mediante sorteio, vale-brinde ou concurso a título de propaganda. Estabelece normas de proteção à poupança popular e dá outras providências. O que diz essa lei federal, que não existe há pouco tempo, existe desde 1971, ela garante, ou melhor, ela exige que o Ministério da Fazenda, que é a Receita Federal, ela autorize empresas que atuem como a 123 Milhas. Por exemplo, a 123 Milhas ela vende passagens com datas abertas, pois não tinha uma pronta entrega.
Se não tinham a pronta entrega, esses trechos, isso é captação de poupança popular. Isso é captação de poupança popular, ou seja, a empresa pega o dinheiro do consumidor, não tem aquele produto à pronta entrega, ela fica com o dinheiro do consumidor em seu caixa e com esse dinheiro ela pode fazer, entre aspas, o que quer. Ela pode fazer um investimento, ela pode comprar outras coisas, ela pode investir em mídia, investir em marketing. E essa questão ela é tão grave, porque, de acordo com o artigo 7º da legislação citada, parágrafo 2º, diz o seguinte: dependerão igualmente de prévia autorização do ministro da Fazenda, na forma desta lei e nos termos de condições gerais que forem fixados em regulamento, quando não sujeitas a de outra autoridade ou órgãos públicos federais. Parágrafo 2º. A empresa que realizar a operação que se refere ao parágrafo anterior aplicará o mínimo de 20% de sua arrecadação mensal na formação de estoque de mercadoria que se propõe a vender, podendo o Ministério da Fazenda, a seu exclusivo critério, permitir que parte dessa percentagem seja aplicada no mercado de valores mobiliários, nas condições que vierem a ser fixadas em regulamento. Nos casos do item 4, manterá livre de quaisquer ônus reais ou convencionais quantidade de imóveis de sua propriedade na mesma proporção acima mencionada. Ou seja, eu pergunto, havia autorização do Ministério da Fazenda, da Receita Federal, para o exercício da atividade da 123 milhas, que, de acordo com o que eu citei, aqui eu repito, venda de passagens em datas abertas, pois não tinha pronta entrega, caracterizando captação de poupança popular, busca de investimento como se fosse uma instituição financeira. A 123 milhas, ela tinha autorização do Ministério da Fazenda para desenvolver as suas atividades? Excelência. Primeiro que nos consideramos, de acordo com a lei, uma agência de viagem que vende passagens, pacotes, somos prestadores de serviço. Com essa linha promocional não buscamos investimentos e não nos enquadramos e não sabíamos, não desconhecia essa lei e não acho que nos enquadramos nessa lei. Perfeito. Senhor presidente, aqui eu vejo a importância de nós aprofundarmos essa investigação não só com 123 milhas, mas a Hotel Urbano, o Hub, a Booking, todas, a Decolar, todas as empresas que atuam nesse setor, porque apesar do Ramiro dizer que não se enquadra nessa questão, quando a gente reúne esses elementos, venda de passagem com datas abertas, pois não há pronta entrega, isso é captação de poupança popular. A empresa está funcionando como se fosse uma instituição financeira, ela pega o dinheiro do consumidor, ela aplica, ela faz qualquer outra coisa, menos entregar a pronta entrega aquilo que o consumidor compra. Então precisa da autorização para que essas empresas se desenvolvam do Ministério da Fazenda e da Receita Federal. Quem diz isso é a Lei 5768, de 20 de dezembro de 1971. Então aqui a gente está talvez diante até de prevaricação, porque a autoridade competente deveria fiscalizar e não fiscalizou. E aqui, senhor presidente, eu encaminho para o final, atendendo o seu pedido, no segundo bloco de questionamentos que diz respeito à comunicação. O senhor conhece KL Publicidade e Propaganda Limitada? Sim. De acordo com os dados que nós tivemos acesso aqui, publicados inclusive no site da UOL, a 123 milhas contratou através dessa empresa e exclusivamente, tão somente através dessa empresa, no ano de 2022, 1,18 bilhão de reais em comunicação. Foi investido mais de 1 bilhão de reais em comunicação. No ano de 2021, mais de 2 bilhão de reais foi investido em comunicação. A 123 milhas foi a empresa que mais investiu em mídia, que mais investiu em comunicação nos anos de 2021 e 2022, ficou em segundo lugar como a que mais investiu. O senhor conhece os proprietários ou sócios dessa empresa de publicidade? Sim. Quem são os sócios? Temos lá Renata, Sérgio, Valdomiro, José Augusto Madureira. O senhor tem alguma relação familiar com algum desses 4 sócios? Sim, José Augusto Madureira é meu pai. Certo. Aqui fica realmente me gera uma estranheza, porque é a empresa do seu pai que o senhor contratou para investir a comunicação da empresa 123 milhas.
Excelência, existe uma lei ou uma normativa que, para você negociar com canais de televisão, não todas as mídias, tá? Estou falando canais de televisão, mídia de televisão, é necessário uma empresa que faça essa negociação. Sim. Temos dentro dessa empresa publicitários que fazem essa negociação e fazem isso, que já tem muito tempo que não faz televisão, que fizeram essa comunicação, essa negociação junto com as empresas de televisão. Tu sabe de quando essa empresa KL Publicidade e Propaganda ela foi criada? Assim, Excelência, no fim das contas, ter essa empresa, por causa da lei que existe, que exigia um percentual muito maior, trazia economia para 123 milhas. Trazia economia para 123 milhas, mas esse investimento maciço em mídia e marketing é o que gerou prejuízo a todos esses consumidores. Tanto é que em um determinado momento teve que reduzir esse investimento, ou não? Não foi um investimento em marketing que gerou esse... Eu observo aqui que essa empresa ela foi criada, a KL Publicidade e Propaganda Limitada, foi criada no dia 27 de fevereiro de 2020. É uma empresa relativamente nova. Em 2021 e 2022, através dessa empresa, houve o maior investimento de comunicação em mídia por uma empresa no nosso país. Levando em consideração que é uma empresa também do meio familiar, é a empresa do seu pai, eu aqui sugiro, como o nosso objetivo de boa-fé é garantir a indenização do consumidor, a gente pode buscar informações financeiras dessa empresa para que a gente possa garantir a reparação desses consumidores. De acordo com o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90, a gente não pode permitir que a personalidade jurídica ela venha a ser meio para criar barreira para a reparação dos consumidores. E é por essa razão, senhor presidente, que aqui eu faço um requerimento para a quebra de sigilo da KL, essa empresa do pai do Ramiro, para que a gente possa ter acesso às informações financeiras dessa empresa, ver quanto de fato foi feito investimento, porque o Ramiro ele disse que esses valores de fato não casam com a realidade, que não foi exatamente isso, que foi um pouco menos. Mesmo sendo um pouco menos, foi mais de R$1 bilhão, foi mais de R$2 bilhões. Então, eu apresento aqui o requerimento da quebra do sigilo bancário, fiscal, da empresa KL, para que a gente possa buscar a efetiva reparação dos consumidores. E não só da empresa, dos 4 sócios. O senhor Baldomiro José dos Santos, o senhor Sérgio de Moraes Filho, a senhora Renata Jardim Simões e o senhor José Augusto Madureira. Eu tinha mais outros questionamentos aqui a fazer, senhor presidente, mas atendendo aqui o seu pedido, eu agradeço a oportunidade e quero aqui também agradecer ao Ramiro e os seus advogados por estarem presentes aqui para responder os nossos questionamentos e reforço o nosso objetivo de garantir o mais breve possível um acordo para a reparação desses consumidores. Quanto mais o tempo passa, a credibilidade da empresa ela perece e, consequentemente, a empresa perecendo gera maior perecimento, maior prejuízo aos consumidores brasileiros e isso não é o que nós queremos. Muito obrigado. Obrigado, deputado.